ação da miséria. Isso é. Como você observa o Nordeste hoje, porque eu sou de lá, Você é de então, onde? sou de Bahia, Salvador. Bacana. Eu observo, assim, a gente sempre ouve um pouco do que o pessoal de fora fala do Nordeste. E o que o pessoal lá já observa. Na Bahia, por exemplo, são 22 anos de PT, se eu não me engano. 22 anos de PT, tá uma concorrência gigante agora para Hum. Assemineto ou Jerônimo. Jerônimo PT, Assemineto por outro partido ali, representando a direita ali, todo mundo se aliando para tirar o PT do Estado. Queria que você trouxesse ali um pouco do que você observa daqui de São Paulo. Como é Bahia? que. Não Bahia em si, mas toda a região do Nordeste, né? Que a maioria, vamos dizer, quem tá no poder ali é de esquerda, no caso. Não acho que não é nem de esquerda. Você tem uma divisão no Nordeste da esquerda e de um centrão fisiológico, que é Sim, quem manda no isso, país, na isso. verdade, entendeu? Você tem um pacto. Ambos esses setores, o centrão fisiológico e a esquerda, se alimentam da miséria. Eu falei aqui pro Márcio que eu falei que o Brasil é o país que explora a miséria, que é o governo federal, né? Explora a miséria, que ele faz o empreendedor se arrebentar, se achatar, pagar impostos coxantes, para depois dar o Bolsa Família para todo mundo e todo mundo agradecer aquilo que eventualmente, o governo que eventualmente tirou as possibilidades de ascensão intelectual, financeira deles, né? Que é Todo mundo ficar no mesmo através do nível, na empreendedor, ficar pobreza. todo mundo de pobreza assistida. E isso tem muito a ver com o centrão fisiológico que domina também, pelo coronelismo, esse pessoal que se alimenta dessa mesma miséria, dessa falta de educação contínua, dessa falta de cultura, dessa falta de percepção da realidade através de um analfabetismo funcional, e se transforma tanto assim. Isso é muito engraçado, porque o Lula, pai dos pobres, é casado com o Antônio Carlos Magalhães também, que é o pai dos pobres, que é um assistencialista, ou seja, os extremos se chocam, né? Uhum. Até a direita, mas não é nem direita, é centrão, se É. toca na esquerda e eles fazem um trabalho em conjunto. Não é à toa que o Congresso é dominado. E aí não vai nenhum tipo de xenofobia minha. Mas é dominado não por nordestinos, mas por exploradores da miséria do Nordeste. Gente como Alcolumbre, que ninguém sabe de onde vem. Ou Hugo Mota também, que ninguém sabe de onde vem. Jacques Wagner. Jacques Wagner, que vem da Carioca. Varginha Bahia. lá no Maranhão. É São carioca, pessoas é. que dominam o Congresso Nacional. E é um casamento de uma esquerda ideológica, que tem suas sandices, com o central fisiológico não tem sandice, tem apego ao poder, Isso é. apego ao dinheiro, entendeu? O central fisiológico não tem ideologia, não tá, quem sai pra ideologia woke, pra racismo, eles votam nessas leis porque o Estado paga pra eles votarem nessa lei, o governo federal paga. Se o central fisiológico tiver uma lei liberal e der dinheiro pra ele votar, ele vai votar também. O problema é que o central fisiológico não tem caráter. Ele quer se aproveitar da miséria, ele quer ter poder, ele quer ter dinheiro, e eventualmente quem estiver no poder, ele vai se alimentar dessa pessoa que está no poder, com as emendas parlamentares. Você não tem mais esquema de corrupção do tipo do Petrolão, do tipo do Mensalão, porque emenda parlamentar você faz o que quiser. Você banha de dinheiro na sua região, seu curral eleitoral, você dá alguns favores para as pessoas, que são reais, são ambulâncias, escolas, um hospital aqui, pega metade do dinheiro para você, o que a maioria faz, que é corrupta, né? E eventualmente salvaguarda seu potencial eleitoral, salvaguarda o seu quinhão da emenda parlamentar, roubado, e eventualmente vota com o governo. No caso, o governo federal lulopetista. Ou seja, o Nordeste, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é uma mistura terrível entre político populista, de centrão fisiológico, e políticos de esquerda, e os dois têm uma coisa em comum. Salvaguarda as ideologias da esquerda, eles se alimentam da pobreza assistida. Eles dão recursos, eles dão assistências módicas a pessoas miseráveis, transformam os miseráveis em uma classe média baixa, assistida, dependente do Estado, e esses dependentes do Estado ficam eternamente agradecidos a essa dependência, votando naqueles mesmos que achataram a possibilidade de ascensão social. E você acha que tem influência de outros países para manter o Brasil na pobreza? Aí indo para esse lado do monarca aí de teoria da conspiração. No sentido de que você não vai combater o Brasil ou outros países de forma de conflito como era antigamente. Mas aí você influencia, por exemplo, a cultura, que é algo tão importante que a gente está também trazendo que a direita acaba deixando isso de lado e a esquerda acaba desenvolvendo tão bem. Aí você tem Platão que dizia, sei lá, 2.500 anos atrás, que você consegue enxergar uma sociedade através da música Boa. que os políticos passam para aquela sociedade. E aí você vê que tem toda uma influência, tanto da sexualidade, da música. Você acha que se tivesse, assim, algum tipo de país, uma nação que fala, pô, eu vou influenciar as outras para que seja desenvolvido esse tipo de cultura, porque eu sei que isso aí vai ser um palio completamente fraco contra a minha nação que está, por outro lado, desenvolvendo tecnologia, desenvolvendo cultura. Por exemplo, a China é bem desenvolvida nesse sentido de, pô, os caras formam milhares de engenheiros, milhares de arquitetos, tem um tipo de educação mais rígida que a do Brasil, de certa forma, em Pô, outros posso te dar um aspectos. exemplo. Eu acho assim, primeiro, as pessoas, os países, os estados-nação, é claro que através do comércio, sobretudo, eles querem colocar prejuízo para os outros e lucro para eles, né? Claro.
Estados Unidos é mesmo um exemplo assim. Só que os Estados Unidos tem um princípio valoroso que é disseminar valores democráticos, de liberdade, até porque eles não querem ditaduras agindo de maneira autônoma contra eles, né? Tem um projeto eurasiano que é de disseminar a ditadura mesmo, ditaduras vinculadas ao poderio chinês e poderio russo. Isso não é teoria da conspiração. Você tem blocos hegemônicos que conflitam durante toda a história do mundo. O que eu não acho necessariamente real, até pode ser alguma coisinha assim. Por exemplo, a China, eu acho que o TikTok é uma rede muito vulgar, mas tem muita coisa boa. O meu algoritmo do TikTok é maravilhoso. Tem Schopenhauer, tem música erudita, tem humor, tem uma série de coisas, mas é o meu. As dancinhas, por exemplo. O TikTok também tem limitações do governo chinês. Só que a China é uma censura, né? A China é um poder opressivo cultural que quer colocar hegemonicamente uma cultura opressiva de valor de trabalho, de valor de eficiência. É uma cultura completamente diferente do Brasil, né? É diferente total. Mas eu não acho que o Brasil seja influenciado e seja conspurcado pelas culturas dominantes. Eu acho que a cultura brasileira hoje é decadente por culpa do próprio brasileiro e por culpa de uma indústria de entretenimento que eventualmente tem um valor de princípio ético ou estético nulo. Eles querem ganhar dinheiro. E aí eu te dou um exemplo por que a decadência existe no Brasil. Nos anos 70, nos anos 80, quando eu tive a minha infância, eu lembro que eu escutava, e aí eu falo até de música de esquerda, né? Que eu desprezo politicamente, mas eu aprecio esteticamente. Gente como Chico Buarque, Caetano Veloso, Tom Jobim, eram músicos populares. Até As a gente pessoas comentou, vendiam. o Gilberto Gil teve um evento da ONU que ele participou. É. Aquilo, pô, me comoveu quando eu tinha Legal. visto. Pois é, mas isso que eu tô falando, há realmente 30, 40 anos atrás, você tinha uma alta música popular, popularíssima. Chico Buarque vendia 1 milhão de cópias, Caetano Veloso, idem. Uma coisa assim, de uma música popular reconhecida no Brasil inteiro, bossa nova, que era reconhecida no Brasil e dentro e fora do Brasil. Sim. Então, essa é música popular, tô falando só de um nicho, entendeu? Literatura razoável, mas enfim, nem tão grande quanto a música, não tinha tanta reverberação assim. Hoje, e aí a questão, né? Tem as redes sociais, você tem a televisão, você tem o rádio, você tem a instrumentalização de uma potência de uma mídia de comunicação que não tinha tanto poder assim nos anos 70 e 80, e hoje criou-se uma indústria de ditadura da vulgaridade. E aí isso achata a psique do brasileiro, achata o potencial cognitivo do brasileiro, achata a intelectualidade do brasileiro. Pô, eu vejo hoje filhas de amigas minhas curtindo música de funk, pega novinha, esfrega novinha no chão, isso virou uma banalidade. Aí as pessoas falam de sexualização precoce, as pessoas não percebem que estão criando isso dentro das próprias casas, entendeu? Isso achata a intelectualidade e isso achata, em última instância, o princípio ético. Porque aí eu vou dizer uma coisa que é uma teoria minha, mas que ela é real. O sujeito que tem uma cafonice intrínseca, que não tem noção estética, o sujeito que escuta uma música, bebi, vomitei, larguei, corneei, bati, ou pega novinha, esfrega novinha no chão, não tem jeito dele ter uma capacidade cognitiva moral mais desenvolvida, porque ele foi aprendendo exatamente a ter no entretenimento, na arte, entre aspas, que ele consome, ele, o homem, mulher, uma vulgarização do humano, um rebaixamento do humano. O sujeito que escuta Bach, Beethoven, ou Chico Buarque, ou Caetano Veloso, ele vai ter uma percepção maior, mais aguçada da realidade, porque a arte que foi introjetada nele é uma arte de alta cultura. A alta cultura revela vários e inúmeros princípios éticos mais elevados, entendeu? Se você escuta MC não sei das quantas, MC Pipoquinha, dá pra todo mundo, ou sei lá, MC Oruan, que fala mal da polícia, fala pra atirar nos outros, ou pra pegar a novinha, você não vai ter um córtex cerebral mais desenvolvido mesmo. E isso é fruto exatamente de uma ditadura industrial de baixa cultura que quer vender simplesmente para explorar o lucro e com isso promove a disseminação da ignorância, porque a ignorância é muito grande. Agora, o Gilberto Gil que você citou aí, ele tem uma frase que eu acho genial. E é uma pessoa que eu discordo politicamente, etc. E tal, mais uma, né? E isso é outro assunto. Grandes artistas que transformam em grandes idiotas pessoais, mas enfim. Gilberto Gil tem uma frase que eu acho lapidar. O povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. Eu te dou um exemplo para não ficar só na abstração. A Netflix tem uma grande série que é genial, que chamou Breaking Bad. Conheço. E assim, ela não estava em nenhum tipo de algoritmo ou pesquisa, ela fez um sucesso extraordinário, mostrava o desenvolvimento do mal dentro de um homem que tinha Sim. melhores intenções, se transforma num canário, num assassino, num Interessante. traficante, e teve um enorme apelo popular. Percebe? E ela não era uma série fácil, não era uma série palatável, não era uma série dicotômica, bem, mal, bem desenvolvida assim, ou seja, uma série ambígua. Então, eventualmente, você pode ter instrumentais que fazem uma arte popular uma grande arte. Agora, isso não acontece no Brasil, isso é impressionante. A gente tá falando da Globo, a gente tá falando do cinema. O cinema tá cada vez mais boçal, a televisão tá cada vez mais boçal. Tá cada vez se rebaixando para pegar um algoritmo. O algoritmo mata a arte. Não, isso aqui tem que ser entendível pro sujeito, o peão de obra lá do Piauí, e por eventualmente um intelectual, um Faria Limer aqui da Faria Lima. Isso acaba com a arte. Você tem que romper os grilhões de aprisionamento do que você considera como interesse popularesco.
Senão você vai dar funk, Anitta, Luísa Sonza, e isso é Mais perceptível. apelativo. Fica muito chato, fica parecendo coisa de velho, né? A arte é decadente. A arte é decadente, É. sim. Você tinha Chico Buarque que vendia 1 milhão de cópias, hoje você tem a Anitta que vende 3 milhões de cópias, ou nem precisa vender cópia, porque tá no Spotify, tá tudo quanto é canto. A Anitta é ruim, ela é vulgarizada, ela é tosca, assim como o funk é ostentação, mas é esse tipo de pseudo-arte que entra na casa e na orelha e na cabeça dos mais jovens, tá formando uma geração de gente culturalmente imbecil. A não ser que, Agora- eventualmente, você busque por si mesmo alguma coisa de alta cultura, mas é muito difícil isso.